Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre transporte dutoviário. Características, pontos positivos, pontos negativos, tá? Entender um pouquinho desse transporte no nosso país. Bom, aqui a gente tem, né, uma imagem, só para vocês conseguirem tirar um pouquinho da abstração, né, do imaginário, como funciona um transporte dutoviário, tá? Bom, vamos às características. Esse transporte ele pode ser dividido em mineroduto, oleoduto, gasoduto e poliduto, tá? Mineroduto para transporte, né, de minérios. O oleoduto ele vai transportar gasolina, vai transportar alguns óleos, né? E o gasoduto vai transportar matéria gasosa, tá? O poliduto vai transportar outros tipos de matéria, água, né? Coisas mais simples de transportar, tá? O mineroduto, o oleoduto e o gasoduto, eles têm que ter uma tecnologia muito mais rebuscada por conta da pressão, né? Dentro desse transporte. Bom, como a imagem ali já mostra para gente, esse transporte ele é um transporte que não tem uso de pessoas, a menos que você queira, né, correr uma aventura, que seja um James Bond, e queira, né, se infiltrar num transporte desse e correr quilômetros, tá? Mas é claro que vocês não vão fazer isso. Brincadeiras à parte, esse transporte é um transporte apenas de material, tá? É um transporte apenas de mercadorias. Ele não é utilizado para transportar pessoas. Bom, vantagens desse transporte. Primeiro ponto, tá? É um transporte que consegue ter uma constância do deslocamento de produtos muito grande. Por quê? Como a operação dele ali vai ser basicamente nas suas bases ali, onde você trabalha as pressões internas desse transporte para o deslocamento de matéria, você não precisa de um motorista, por exemplo, nem de um piloto, como o caso de avião, né? Como o caso de embarcações e carros. Então, esse transporte ele tem uma constância de deslocamento de produto muito, muito importante, tá? Dentro dessa perspectiva. Então, essa é a principal vantagem dele. Bom, o avanço tecnológico ele vai combater um dos principais riscos desse transporte, tá? Que são os riscos ao meio ambiente. Se a gente pegar, né, o gasoduto, o oleoduto, por exemplo, a gente pode ter sérios danos, né, com o desgaste desse material, do material desse transporte, desse modal, a gente pode ter sérios riscos ao meio ambiente. Mas com o avanço tecnológico, esses transportes vão se tornando cada vez mais satisfatórios, principalmente, né, no que diz respeito à extração de gás no gás offshore, né? A gente sabe que esse tipo de extração ele é feito de uma maneira com um risco muito alto, melhor dizendo, né? Porque o risco de vazamento ele vai causar uma contaminação das águas oceânicas, tá? Então esse avanço tecnológico permite uma extração hoje, né, de gases em alto mar, tá? A longas distâncias das costas, perfeito? Então a gente vai ter, né, de maneira muito eficiente esse transporte dentro dessa perspectiva de deslocamento de material. Bom, o principal ponto negativo dele, tá, galera, é a geopolítica. O custo de instalação dele, tá, é um custo um pouco elevado, perfeito? Então a gente vai ter um custo ali elevado. O custo de manutenção com o avanço tecnológico ele se torna um pouco mais reduzido, tá? Mas o principal ponto negativo desse transporte é a geopolítica. Por quê? Tá? Eu vou explicar aqui. Se a gente for pegar, né, esse tipo de transporte, ele se desloca, tá? Ele é fixo, né, dentro de um território, ele se desloca pelo espaço geográfico. Aqui a gente tem uma disposição, só para vocês entenderem, tá? Das dutovias brasileiras. Elas são muito importantes, né? Principalmente por conta da atividade mineradora,
tá? Da extração de gases, beleza? Do transporte, dos gasodutos também são fundamentais. Então, aqui a gente tem uma perspectiva brasileira. Mas presta atenção aqui. A gente tem aqui, né, o gasoduto Brasil-Bolívia, que entrou em operação, tá? Há cerca de 10 anos. Né? Entrou em operação completa, tá? Há cerca de 10 anos. A gente vai ter esse gasoduto saindo da Bolívia e atingindo o território nacional. Aqui a gente tem uma integração entre dois países, Bolívia e Brasil. Mas se a gente tem, por exemplo, as questões envolvendo os gasodutos com mais países, digamos que esse gasoduto aqui, né, numa especulação, ele passe por Bolívia, Paraguai, para vir para o Brasil. E aí o Brasil ele tem uma relação ali, dentro de um cenário ali hipotético, uma relação conflituosa com o Paraguai, tá? Automaticamente isso pode cessar o abastecimento de gás natural para o território brasileiro. Por quê? O Paraguai pode interromper essa passagem de gás, tá? Então o principal problema envolvendo o gasoduto, além dos riscos ambientais, são as questões geopolíticas, tá? De abastecimento de energia. Então o gasoduto ele tem esse aspecto negativo. Perfeito, galera? Um aspecto mais importante dele que a gente tem que entender é a constância de fluxos de mercadorias que podem ser transportadas por ele, tá? Um gasoduto pode funcionar 24 horas por dia sem problema algum. Perfeito, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.